Imagine que você está em um navio. O vasto oceano azul se estende em todas as direções. O sol está quente em seu rosto. O balanço suave das ondas é um conforto familiar. De repente, seu vigia avista algo. Outra embarcação, navegando de forma estranha. Parece flutuar sem rumo. À medida que seu navio se aproxima, você percebe que algo está terrivelmente errado. As velas estão rasgadas, e ele se move com uma graça estranha e sem propósito. Não há ninguém no leme. Ninguém no convés. É um navio fantasma, um túmulo flutuante que guarda um segredo. Isso não é apenas uma história. Essa foi a cena que saudou a tripulação em dezembro de 1872, quando eles encontraram Este navio não era um naufrágio. Não estava afundando. Estava simplesmente vazio. O mistério começa não com um estrondo, mas com um silêncio profundo e inquietante. O que poderia fazer uma tripulação inteira, incluindo um capitão, sua esposa e sua filha pequena, desaparecer sem deixar rastros? Para onde eles foram? Por que deixaram seu navio no meio do Oceano Atlântico? Essas perguntas ecoam no tempo por mais de um século e meio. A história é um dos maiores mistérios não resolvidos da humanidade. Ela desafia nossa compreensão do mar, da natureza humana e da linha tênue entre o conhecido e o desconhecido. É um quebra-cabeça com peças faltando. A história nos convida a embarcar naquela embarcação silenciosa, a andar por seus convéses vazios, a olhar para as cabines vagas. Nós nos tornamos detetives, procurando pistas que não estão lá. A ausência de evidências é a evidência mais convincente de todas. Ela nos diz que o que quer que tenha acontecido não foi um evento simples e direto. Não havia sinais de luta, sem manchas de sangue. Os pertences da tripulação ainda estavam em seus aposentos. Uma máquina de costura estava pronta com um pedaço de tecido ainda sob a agulha. Era como se todos tivessem simplesmente se levantado e ido embora, saindo da borda do mundo. É aqui que o verdadeiro mistério vive. Não está no que vemos, mas no que não vemos. Está nas perguntas que não têm respostas. O continua a navegar em nossa imaginação coletiva. Um enigma perfeito. Sua história é uma jornada ao coração do desconhecido. Ela nos força a confrontar a ideia de que algumas coisas podem estar além da nossa explicação. Enquanto exploramos essa história, não estamos apenas olhando para um evento histórico. Estamos olhando para um espelho que reflete nosso próprio fascínio pelo misterioso e pelo inexplicável. O que realmente aconteceu com as 10 almas a bordo do... Vamos começar nossa busca pela verdade. Antes de se tornar uma lenda, era apenas um navio. Uma escuna resistente e confiável. Em 7 de novembro de 1872, ele zarpou da cidade de Nova York. Seu destino era Gênova, na Itália. Uma longa jornada através do Atlântico. A bordo estava uma carga valiosa, 1.701 barris de álcool desnaturado. Este álcool industrial era altamente inflamável, um fato que se tornaria importante mais tarde. Mas naquele dia, o clima era provavelmente de otimismo. O mar era uma rodovia de comércio, e esta era uma viagem rotineira, embora longa. O navio estava em boas mãos, pronto para sua travessia transatlântica com carga total e uma missão clara. O navio era comandado pelo capitão Benjamin Spooner Briggs. Ele era um homem do mar experiente e respeitado. Era conhecido por seu comportamento calmo e sua profunda fé. Este não era um homem propenso ao pânico ou a julgamentos ruins. E esta viagem era especial para ele. Ele estava acompanhado por sua esposa, Sarah, e sua filha de 2 anos, Sofia. Trazer a família em tal jornada não era incomum, mas mostra a confiança do capitão em seu navio e em sua tripulação. Eles não eram apenas marinheiros em um trabalho. Eles eram uma pequena comunidade, pronta para enfrentar o oceano juntos. O resto da tripulação consistia em 7 marinheiros habilidosos, todos com boa reputação. Sua jornada deveria ser direta. Eles atravessariam o Atlântico, entregariam sua carga na Itália
e receberiam seu pagamento. Era uma vida de trabalho duro, mas cheia da promessa de aventura e recompensa. Cartas escritas antes da partida mostram uma família animada para a viagem. O capitão Briggs era um dos proprietários do navio, então esta jornada representava um investimento significativo e uma esperança de um futuro próspero. Não havia nenhum indício de problema, nenhum pressentimento. Apenas os preparativos normais para um longo tempo no mar, um navio bem abastecido e uma tripulação competente pronta para cumprir seu dever. Quando o deixou às costas de Nova York, ele navegou para as páginas da história. Mas ninguém a bordo poderia ter conhecido seu destino. Eles eram simplesmente pessoas fazendo seus trabalhos, vivendo suas vidas. Eles enfrentaram o vasto oceano com as ferramentas e o conhecimento de seu tempo. Eles confiaram em seu capitão, em seu navio e uns nos outros. O navio carregava comida e água para 6 meses, muito mais do que o necessário para a viagem a Gênova. Tudo estava em ordem. O navio era navegável. A tripulação era competente. O palco estava montado não para uma tragédia, mas para uma viagem comercial bem-sucedida. O silêncio que logo os envolveria torna este começo comum ainda mais assustador. Em 5 de dezembro de 1872, quase um mês depois que o iniciou sua jornada, outro navio, o Sendo, navegava pelo Atlântico. Sua tripulação avistou uma embarcação à deriva erraticamente a cerca de 400 milhas da costa dos Açores. À medida que se aproximavam, eles a identificaram como o. Eles saudaram o navio, mas não receberam resposta. O silêncio era ensurdecedor. O navio estava com velas parcialmente içadas, mas claramente não estava sob o controle de ninguém. Era um navio fantasma, vagando pelas correntes oceânicas sozinho. O capitão do A. David Morehouse conhecia o capitão Briggs pessoalmente. Um sentimento de pavor deve tê-lo preenchido ao ordenar uma equipe de embarque para investigar. Quando os homens do subiram a bordo do iote, encontraram uma cena de profundo mistério. O navio estava em condições surpreendentemente boas. Estava molhado, com um pouco de água no porão, mas estava longe de afundar. A carga de álcool estava quase inteiramente intacta, com apenas 9 barris encontrados vazios. Os pertences pessoais da tripulação ainda estavam em seus aposentos, cuidadosamente guardados. Bens de valor, incluindo dinheiro e joias, estavam intocados. Isso imediatamente descartou um caso simples de pirataria, pois piratas certamente teriam levado tais itens. A cozinha do navio estava em ordem, e havia bastante comida e água fresca a bordo. As pistas presentes apenas aprofundaram o mistério. O único bote salva-vidas do navio estava faltando. Isso sugeria que a tripulação havia abandonado o navio deliberadamente. Mas por quê? O navio ainda estava navegável. Não havia sinal de incêndio ou de uma tempestade catastrófica. O diário de bordo do navio foi encontrado na cabine do imediato. A última entrada era datada de 25 de novembro, 10 dias antes da descoberta. Registrava a posição do navio perto dos Açores. Não mencionava problemas, tempestades, nada incomum. Simplesmente parou. O que poderia ter acontecido naqueles 10 dias para fazer 10 pessoas desaparecerem no ar? A cena era um quebra-cabeça. Um sextante e um cronômetro, ferramentas essenciais de navegação, estavam faltando. Isso, junto com o bote salva-vidas desaparecido, fortaleceu a teoria de uma evacuação ordenada, mas não explicava o porquê. A vela principal estava içada, mas outras estavam recolhidas ou rasgadas. Uma corda foi encontrada amarrada ao navio e arrastando-se na água, desfiada na ponta. Eles amarraram o bote salva-vidas ao navio por algum motivo? A corda se rompeu, deixando-os presos no meio do oceano, enquanto seu navio navegava? Os homens do Só podiam adivinhar. Eles haviam encontrado um navio sem tripulação. Uma história sem fim.
Eles decidiram navegar a misteriosa embarcação para Gibraltar para reivindicar a recompensa de salvamento, chamando a atenção do mundo para o enigma do Poe. No coração deste mistério está o capitão Benjamin Briggs. Para entender o que pode ter acontecido, devemos entender o homem no comando. O capitão Briggs não era um aventureiro imprudente. Ele tinha 37 anos, era um cristão devoto, abstêmio e um marinheiro altamente experiente. Ele vinha de uma família de marinheiros e passou a maior parte de sua vida na água. Era conhecido por sua justiça e sua competência. Aqueles que serviram sob ele o respeitavam. Ele era um dos proprietários do Mew, o que significava que ele tinha um interesse pessoal e financeiro em sua segurança. A ideia de que ele abandonaria seu navio sem uma boa razão parecia impensável. Seu caráter torna muitas das teorias mais violentas menos prováveis. Um homem como Briggs provocaria um motim? Parece improvável. Sua tripulação era pequena e escolhida a dedo, sem registros de serem problemáticos. Ele teria entrado em pânico em uma tempestade? Sua longa carreira no mar sugere que ele era mais do que capaz de lidar com o tempo ruim. Ele era um homem de família, com sua esposa e filha pequena a bordo. Seu instinto primário teria sido protegê-las. Abandonar um navio perfeitamente bom por um pequeno bote salva-vidas aberto no meio do Atlântico teria sido um ato de desespero, um último recurso quando todas as outras opções falharam. Algumas pequenas pistas encontradas no navio parecem apontar diretamente para as ações do capitão Briggs. Os instrumentos de navegação desaparecidos, o sextante e o cronômetro, teriam sido levados por um capitão planejando navegar a partir de um bote salva-vidas. Isso sugere que a partida foi planejada, não um momento de pânico súbito. O diário de bordo do navio mostrava uma viagem normal e sem intercorrências até a última entrada. Não havia menção de doença, discórdia ou falha mecânica. Era como se o mundo fosse normal em um momento, e no outro, não. A espada de Briggs foi encontrada em sua cabine, alguns dizem com um vestígio do que parecia ser sangue, mas isso foi posteriormente contestado e provavelmente ferrugem. A presença de sua esposa, Sarah, e filha, Sofia, adiciona outra camada de tragédia e mistério. Sarah também era uma esposa de marinheiro experiente, familiarizada com a vida no mar. A presença delas teria tornado o capitão Briggs ainda mais cauteloso. Qualquer decisão que ele tomasse seria com a segurança delas em primeiro lugar em sua mente. Aconteceu algo que ameaçou especificamente sua família? Alguma doença estranha apareceu? Ou uma ameaça percebida, real ou imaginária, o forçou a tomar a drástica decisão de partir? O caráter do capitão Briggs permanece como um testemunho silencioso contra respostas fáceis. Ele era o tipo de capitão em quem você confiaria sua vida. E, no entanto, ele e todos com ele desapareceram. Assim que a história chegou ao público, as teorias começaram a surgir. A mente humana, sabe, ela busca respostas, e na ausência de fatos, a imaginação toma conta. O primeiro e mais óbvio suspeito foi a pirataria. Os mares no século XIX ainda podiam ser um lugar perigoso. Talvez piratas tenham embarcado no navio, assassinado todos e jogado os corpos ao mar. No entanto, essa teoria rapidamente perdeu força. A carga estava praticamente intacta. Os pertences pessoais da tripulação e outros objetos de valor ainda estavam a bordo. Piratas buscam lucro e teriam levado tudo que tivesse algum valor. Além disso, não havia sinais de luta violenta. Outra teoria popular era a de motim. Talvez a tripulação tivesse se rebelado contra o capitão Briggs. Eles poderiam ter matado ele e sua família, e depois fugido no bote salva-vidas. Mas essa teoria também tem falhas sérias. Os tripulantes eram marinheiros experientes, sem histórico de insubordinação. Por que fariam um motim? Não havia evidências de conflito. Além disso, se eles tivessem tomado o controle do navio,
Por que abandoná-lo? Poderiam simplesmente ter levado o navio para outro porto e vendido a carga. Abandonar um navio valioso para enfrentar os perigos do mar aberto em um bote pequeno não faz muito sentido como plano de fuga. Com as explicações mais lógicas falhando em se encaixar nos fatos, as pessoas começaram a recorrer a ideias mais fantásticas. E se o navio tivesse encontrado algo realmente desconhecido? Histórias de monstros marinhos são contadas por marinheiros há séculos. Será que uma lula gigante ou alguma outra criatura das profundezas atacou o navio, levando a tripulação do convés? Essa teoria é empolgante, mas não há evidências físicas que a sustentem. O navio não estava danificado de uma forma que sugerisse um ataque de monstro gigante. Não havia marcas, nem lodo, nada que indicasse uma luta com uma criatura das profundezas. Outras explicações sobrenaturais ganharam popularidade. Alguns sugeriram que o navio entrou em um fenômeno paranormal, uma espécie de triângulo das Bermudas flutuante que teria levado seus ocupantes. Até ideias de abdução alienígena foram sussurradas. Essas teorias nascem do desejo de preencher o vazio do desconhecido com algo espetacular. Embora rendam uma ótima ficção, são impossíveis de provar ou refutar. Elas prosperam porque a verdade permanece tão difícil de alcançar. As primeiras teorias mostram como reagimos ao mistério. Começamos pelo lógico, e quando isso falha, partimos para o fantástico. O virou uma tela em branco e todo mundo queria pintar sua própria versão do que aconteceu. Com o passar do tempo, os investigadores começaram a buscar explicações mais científicas e plausíveis. Uma das teorias mais duradouras gira em torno da carga do navio álcool industrial. Os 1.701 barris não eram do tipo de álcool que se bebe. Era altamente volátil. A teoria diz que alguns desses barris podem ter começado a vazar. O vapor de álcool poderia ter preenchido o porão de carga, criando um sério risco de explosão. Os 9 barris encontrados vazios quando o navio foi descoberto dão algum suporte a essa ideia. Talvez a tripulação tenha sentido o cheiro dos vapores ou ouvido um estranho barulho vindo do convés inferior. Isso leva à teoria da explosão silenciosa. Ela sugere que o acúmulo de vapor de álcool poderia ter causado uma explosão de baixa intensidade, uma onda de pressão. Seria forte o suficiente para arrancar a tampa principal do porão, mas não tão forte a ponto de deixar marcas de queimadura ou danificar seriamente o navio. Diante da perspectiva assustadora de um incêndio enorme, o capitão Briggs pode ter tomado uma decisão calculada. Ele pode ter ordenado que todos fossem para o bote, salva-vidas como precaução. Eles esperariam a uma distância segura para ver se o navio explodiria. Isso explicaria por que levaram os instrumentos de navegação com eles. Se de fato amarraram o bote ao uma mudança repentina no tempo ou uma corda arrebentada, poderia ter selado seu destino. Imagine eles em seu pequeno bote, assistindo enquanto seu navio, sua única esperança de sobrevivência, lentamente se afasta ao sabor do vento. Eles ficariam à deriva, a centenas de quilômetros da Terra, sem como voltar. Essa teoria é convincente porque explica muitos dos fatos estranhos. O bote salva-vidas desaparecido, os instrumentos ausentes, a falta de danos ao navio e o motivo de uma evacuação deliberada, mas apressada. Explica por que um capitão competente deixaria uma embarcação em boas condições. No entanto, nem essa teoria é perfeita. A tampa principal do porão foi encontrada fechada, não arrancada, pela tripulação do... Embora seja possível que tenham recolocado a tampa para proteger o navio, é um detalhe que não se encaixa totalmente. E por que 9 barris estavam vazios? Se eles realmente vazaram vapor suficiente para criar risco de explosão, não deveria haver um forte cheiro de álcool no porão? A equipe de inspeção não relatou nenhum cheiro assim. Toda teoria plausível parece ter pelo menos uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça. O mistério persiste porque todo caminho lógico leva a uma interrogação.
Nas muitas décadas desde que o foi encontrado à deriva, o mistério não desapareceu. Na verdade, ele atraiu novas gerações de investigadores armados com tecnologia moderna. Arqueólogos, oceanógrafos e especialistas forenses já tentaram desvendar o caso. Eles reexaminaram os depoimentos originais do inquérito de salvamento. Usaram modelos computacionais para simular os padrões de deriva do navio e as condições climáticas do Atlântico em novembro de 1872. Essas simulações ajudaram a confirmar que era possível o navio viajar, sem ninguém a bordo, de sua última posição conhecida até onde foi encontrado. Uma investigação moderna, liderada pela documentarista Anne McGregor, fez um experimento fascinante. Ela tentou recriar a teoria da explosão silenciosa. Uma réplica do porão foi construída e preenchida com cubos de papel para simular os barris. Gás butano foi usado para criar uma explosão de vapor. O resultado foi uma explosão dramática, mas contida. Produziu uma onda de pressão e muita fumaça, mas sem fogo ou marcas de queimadura. Esse experimento demonstrou que tal evento era fisicamente possível. Poderia ter sido assustador o bastante para fazer a tripulação abandonar o navio, mesmo que a embarcação permanecesse intacta. Apesar desses avanços tecnológicos, não estamos mais próximos de uma resposta definitiva. O problema é a falta de evidências físicas da época. O próprio navio teve uma longa e infeliz história após sua descoberta. Foi vendido e revendido, até ser deliberadamente naufragado por seu último dono em um esquema de fraude de seguro em 1885. O navio original se perdeu para sempre. O bote salva-vidas nunca foi encontrado. Os corpos da tripulação e da família Briggs jamais foram recuperados. Sem essas evidências cruciais, todas as investigações modernas se limitam a reinterpretar o mesmo conjunto de fatos antigos. A tecnologia pode nos ajudar a testar a plausibilidade de certas teorias, mas não pode nos dar certeza. Podemos simular 1000 cenários, mas não podemos saber o que se passava na cabeça do Capitão Briggs naquele dia fatídico. Podemos provar que uma onda gigante poderia ter varrido o convés, ou que uma explosão de vapor de álcool era possível. Mas não podemos provar que qualquer uma dessas coisas realmente aconteceu. Permanece um caso arquivado. A ciência moderna conseguiu descartar algumas das teorias mais fantasiosas, mas não conseguiu coroar uma única explicação como a verdade. O mistério é uma fortaleza que resistiu a todos os ataques. É mais do que apenas um evento histórico. Ele se tornou um ícone cultural. É o símbolo máximo dos mistérios não resolvidos do mar. Sua história já foi contada e recontada em inúmeros livros, documentários e artigos. Inspirou obras de ficção, incluindo um famoso conto de Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Em sua história, ele tomou liberdades criativas, inventando um conto de motim e assassinato que capturou a imaginação do público, mas se afastou dos fatos conhecidos. Foi o conto de Conan Doyle que popularizou a grafia incorreta e acrescentou muitos detalhes fictícios que ainda são repetidos hoje. O legado do navio prospera porque toca em um medo humano profundo, o medo do desconhecido. O oceano sempre foi um lugar de mistério e perigo. É uma vastidão selvagem onde pessoas podem desaparecer sem deixar rastros. A história do é a personificação perfeita desse medo. O fato de um navio ter sido encontrado em bom estado torna a história ainda mais assustadora. Não é um conto de naufrágio, mas de desaparecimento. Sugere que algo pode acontecer ali fora tão estranho, tão repentino, que não deixa nenhum vestígio para trás. O mistério também persiste porque convida à participação. Todo mundo que ouve a história vira um detetive. Pesamos as evidências, debatemos as teorias e chegamos às nossas próprias conclusões. Você está do lado da explicação científica, como a explosão de álcool, ou prefere pensar que algo mais incomum aconteceu, como uma tromba d'água ou uma onda gigante?
A história é uma conversa que já dura mais de 150 anos. É um quebra-cabeça que todos podemos tentar resolver, mesmo sabendo que uma resposta final é praticamente impossível. Essa fascinação duradoura fez do uma referência para outros mistérios. Sempre que um avião desaparece ou um navio se perde, o nome costuma ser citado. Virou sinônimo de enigma perfeito. Sua lenda é um testemunho do poder de uma boa história. Tem todos os elementos de um grande drama. Um herói confiável, um evento misterioso, um conjunto de pistas intrigantes e um final em aberto. O navio pode ter se perdido no tempo, mas sua história continua navegando, tão cativante e inquietante quanto no dia em que foi contada pela primeira vez. Então nos vemos de volta ao ponto de partida, no convés de um navio vazio cercados por um oceano silencioso. Examinamos as evidências, exploramos as teorias, de piratas a ondas de pressão. Vimos como a ciência moderna tentou, sem sucesso, trazer uma resposta conclusiva. A verdade sobre o permanece logo além do nosso alcance, perdida no mar e no tempo. 10 pessoas, um capitão, sua esposa, sua filha e sua tripulação, embarcaram em um navio e navegaram rumo a um mistério que nunca foi resolvido. O que aconteceu com eles? A pergunta paira no ar tão sem resposta hoje quanto em 1872. Talvez o poder dessa história não esteja em encontrar a resposta, mas na própria busca. O nos ensina que algumas perguntas podem não ter respostas, nos força a lidar com a incerteza. Em um mundo onde podemos encontrar informações sobre quase tudo com alguns cliques, é um lembrete de que ainda existem mistérios verdadeiros e profundos. A ausência de uma conclusão é o que torna a história tão envolvente, permite que nossa imaginação tente preencher o vazio. O suspense não está na perseguição, mas no silêncio que vem depois. O que você acha que aconteceu? Foi um acidente simples e trágico? Uma sequência de eventos infelizes envolvendo uma carga vazando e uma corda arrebentada? Ou foi algo diferente? Algo mais estranho? Será que uma doença repentina causou delírio? Encontraram algo na água que os aterrorizou? A beleza desse enigma é que o seu palpite vale tanto quanto o de qualquer um. Agora você faz parte da longa tradição de pessoas que olharam para os fatos e se perguntaram a história. Agora pertence a todos nós. Que o mistério seja um convite para sermos curiosos, para questionar e para nos maravilhar. Mostra que um enigma silencioso pode ser mais envolvente do que qualquer cena de ação. O destino daquelas 10 almas é uma história triste e trágica, mas seu legado deu ao mundo um presente duradouro, um mistério perfeito. É um navio fantasma que vai navegar para sempre nos oceanos da nossa imaginação, sempre no horizonte, sempre guardando seu segredo. E talvez seja assim que deve ser. Algumas histórias não nasceram para ter um final.